Como foi o acidente que fez o rei Roberto Carlos perder parte da perna aos 6 anos de idade? Uma criança, praticamente. Reservado, Roberto Carlos não costumava comentar detalhes da sua vida pessoal. No entanto, ao longo dos anos, foi possível juntar as peças do quebra-cabeças sobre um dos maiores tabus da vida do artista: o acidente em que perdeu parte da perna direita aos 6 anos de idade. O episódio foi traumático e é citado em duas músicas do cantor. O Divã, relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito. O sangue no linho branco e traumas. Falou dos anjos que eu conheci, no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender. Segundo o biógrafo Paulo César de Araújo, tudo aconteceu no dia 29 de junho de 1947, na cidade natal do rei, Cachoeiro do Itapemirim, interior do Espírito Santo. Era dia de São Pedro, e Roberto Carlos, na época conhecido como Zunga, chamou a amiga Eunice Solino, a Fifinha, para ver as celebrações. Por volta das 9h30 da manhã, uma professora viu que os dois estavam perto demais de uma linha de trem e uma locomotiva a vapor carregada de minério de ferro se aproximava. Ela tentou chamar a atenção das crianças, mas acabou assustando Roberto Carlos, que tropeçou. Em entrevista ao biógrafo para o livro Roberto Carlos Outra Vez, Eunice Solino relembra que a professora tentou gritar para o maquinista, parar o trem, mas era tarde demais. O veículo passou sobre a canela direita do menino. Diz Eunice Solino, abre aspas, me lembro da professora na frente do trem, gritando desesperada para o maquinista parar. Mais um pouco e ela também podia ter sido atropelada, porque se desesperou, coitada. Guardo até hoje essa imagem comigo. Uma multidão se aproximou para ajudar. Alguns buscaram um macaco para levantar a locomotiva. Outros retiraram Roberto Carlos dos trilhos. Alguém chamou uma ambulância. No entanto, um jovem chamado Renato Espíndola e Castro exclamou que não havia tempo. Fez um torniquete com seu paletó de linho e levou o menino ao hospital em seu carro. O sangue no linho branco, na letra O Divã, é uma referência ao rapaz. Ele foi atendido pelo médico Romildo Gonçalves. Segundo o biógrafo, o médico relembra em entrevista ao jornalista Ivan Finotti que o menino não parecia ter percebido a gravidade do acidente e afirmou: doutor, cuidado para não sujar muito o meu sapato, porque ele é novo. Quer dizer, com 6 anos de idade e sem noção do que tinha acontecido, ele pediu que o doutor tomasse cuidado para não sujar o sapato. Na verdade, ele não sentia dor porque o trem havia destruído os nervos que davam sensibilidade à região. O médico usou, na época, como uma técnica nova para a época. Ao invés de amputar a perna na altura do joelho, como era o procedimento padrão, fez a amputação um pouco abaixo. Isso permitiu que Roberto Carlos mantivesse os movimentos na articulação. Ao descobrir que o filho havia perdido parte da perna, o pai de Roberto ameaçou matar o maquinista que conduzia o trem, acreditando se tratar de uma imprudência. No entanto, o caso não foi isolado. O acidente sequer constou na reportagem sobre a festa de São Pedro no jornal do dia seguinte, apesar de ter interrompido o desfile da escola. A vida depois. Segundo o jornalista Nelson Mota, que produziu uma série sobre a vida do Roberto, com o diretor Breno Silveira, o cantor só conseguiu uma prótese aos 14 anos de idade. Até lá, andava de muletas e prendia a barra da calça com um alfinete. Bom, essa versão é confirmada por Rogério Franzotti, colega de escola de Roberto. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele diz que o menino não ficava fora das partidas de futebol, mas costumava jogar como goleiro, onde não precisava se locomover muito.
Ele não estava nem aí para o problema físico, levava uma vida normal e estava sempre fazendo piadas e inventando apelidos para todo mundo. Roberto era assim. Roberto Carlos conseguiu a prótese depois de muitas tentativas com um médico alemão. E qual foi a primeira coisa que o rei fez quando voltou a ter as duas pernas? Ele saiu correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia no dia seguinte, foi um baile, dançou a noite inteira, conta Nelson Mota. Aí está uma parte da biografia do rei Roberto Carlos, que realmente era um tabu. Nós, quando começamos no rádio, já tinha essa conversa. Muitos pensavam que era história com E, que não era verdade, mas, no entanto, tantas décadas, tanto sofrimento que o rei passou, né, perdendo também as pessoas que ele mais amava, as ex-mulheres, agora recente o Dudu, seu filho. Enfim, aí está o rei Roberto Carlos e a sua intimidade. Estação Imprensa. Aqui o seu canal.